A paz do Senhor, amados irmãos, Pastor Alencar, quero aqui nesta hora te convidar para o nosso ensino do Pentateuco, mais especificamente ao livro de Levítico. Então você que vai agora, neste momento, visualizar esse vídeo, pegue aí a sua Bíblia, pega aí suas apostilas. Esta é uma hora para nós de muita importância, pois agora nós vamos estudar a palavra de Deus. Amém, querido? Então vamos lá juntos neste ensino do livro de Levítico. Amados, o livro de Levítico, ele tem como autor Moisés. É o terceiro livro da Bíblia e também o terceiro livro do Pentateuco, né? Isso para nós é muito óbvio. E ele carrega esse título Levítico porque é uma transliteração que vem da Bíblia da Septuaginta, né? A Septuaginta, como nós já estudamos, é a tradução do hebraico para o grego, tá certo? O livro tem este nome porque ele registra os deveres dos levitas. Agora, em hebraico, o nome para o livro, o significado dele é o seguinte: e chamou o Senhor. Então, este é o significado, né, do nome em hebraico, e chamou o Senhor. O tema que enreda todo o livro é a santidade de Deus. Então nós vamos estar vendo agora esse estudo a respeito do livro de Levítico e ele vai estar rodeado exatamente das leis do Senhor, e cujo tema principal é: vós sereis santo, porque eu sou santo. Vamos então fazer um exame agora dentro do livro de Levítico? Olha só, queridos, examinando o livro de Levítico, nós vamos chegar basicamente no resumo, que é o seguinte: ele vai estar dividido dentro dessas 5 temáticas. São elas: leis referentes às ofertas. Isso vai do capítulo 1 ao capítulo 7, falando das ofertas, as leis referentes às ofertas. Leis referentes ao sacerdócio, isso vai do capítulo 8 ao capítulo 10. Leis referentes à purificação, do capítulo 11 ao capítulo 22. As leis referentes à purificação. E leis referentes às festas, do capítulo 23 ao capítulo 24. Leis referentes à terra, do capítulo 25 ao capítulo 27. Basicamente, esse é o resumo do conteúdo que está aqui no livro de Levítico, tá certo? Agora, o livro de Levítico, nós vamos encontrar muito tipo dentro dele. Eu não sei se você já tem ciência do que seria tipo e antitipo na teologia, mas se você não sabe, eu vou te deixar agora a par o que é tipo. Então vamos lá. Tipo é uma ilustração proposta pelo Espírito Santo, dado que o Espírito Santo é ele mesmo o autor da Bíblia. Para que serve o tipo? Para prefigurar alguma verdade posterior. Então, se nós olharmos para o sacrifício de carneiro ou cordeiro, ele prefigurava o sacrifício de Jesus. Então, isso que está contido como sacrifício no livro de Levítico prefigura o sacrifício do nosso Cristo, ok? Os tipos, eles aparecem mais frequentemente no Antigo Testamento, e em especial no Pentateuco, mas são encontrados também em outras partes da Bíblia, né? O cumprimento, então, do tipo, ele é chamado antitipo, e aparece geralmente nos evangelhos,
ou em outras partes do Novo Testamento. Então, se você me entendeu bem, o tipo é aquilo que prefigura, aquilo que vai vir, tá certo? Então, um sacrifício prefigurava o sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus é o antitipo, tá certo? Porque ele é exatamente a expressão do que foi o tipo. Agora, presta atenção numa coisa. Eu vou ler algumas passagens para vocês ter um pouco mais de conhecimento do que seria um tipo, né? Olha só, o tipo pode ser uma pessoa. Romanos 5,14 vai dizer o seguinte: todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado, semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Então, o tipo, ele pode ser uma pessoa. E nesse caso aqui, Romanos 5,14 está falando de Adão, né? Pode ser um evento histórico, e isso você pode conferir em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, que diz assim: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, pode ser um evento histórico. Aquilo que aconteceu no passado ficou como para exemplo para nós, né? E como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O tipo pode ser uma coisa. Hebreus 10, 20 vai dizer o seguinte: por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo, do seu corpo. Então, o tipo pode ser uma coisa, e aqui está falando do véu, e o cumprimento do véu, o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que nos abriu o caminho para o novo e vivo caminho. Até mesmo no momento quando Jesus ele morre, né? Que ele expira, o véu do templo se rasga, né? O véu do templo, então, era o tipo, e o antitipo é o corpo de Jesus, né? E também o tipo pode ser uma festa. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. O fermento velho aqui está falando exatamente da festa anterior da Páscoa, né? E que tinha uma representação, um tipo, né? Ficar sem o fermento naquele período. E agora, o nosso antitipo é o próprio Cristo, né? O Cordeiro sem fermento. É o nosso Cristo, Cordeiro Pascal. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, expliquei para vocês aqui um pouquinho do que é tipo, do que é antitipo e alguns exemplos, né? Então, amados, este é o conteúdo que envolve toda a nossa lição, ou o conteúdo que envolve todo o livro de Levítico. Amém, queridos? Vamos então dar continuidade ao nosso ensino, agora avaliando cada um desses tópicos. Vamos lá? Aqui nós temos então as leis referentes às ofertas. E você já percebe que a lei referente às ofertas, só nela nós já temos aqui 5 subtópicos, né? Que são os holocaustos, manjares e oferta pela culpa, ofertas pacíficas e ofertas e sacrifício pelos pecados, né? O sacrifício, vamos falar na verdade dos holocaustos. Começar pelos holocaustos. Basicamente, já no capítulo 1 de Levíticos, começa a descrição de como deve ser os holocaustos.
Se você pegar a sua Bíblia, a palavra de Deus, no capítulo 1, verso 2, o Senhor apresenta, né, três sacrifícios que ele vai pedir concernente aos holocaustos, que é o sacrifício de gado, de vacas e de ovelhas, que seria mais ou menos a ideia do bezerro, ovelhas ou cabras, rolas ou pombinhas, né? Nessa imagem eu tento trazer aqui ao máximo possível a ideia dessa descrição, né? Nós temos o altar, nós temos o trigo, o fogo, um bezerro, uma pombinha, uma ovelha, o azeite caindo aí, né? O incenso seria mais ou menos essa fumaça azul aí. Tudo deveria ser queimado sobre o altar, né? E agora partindo para a oferta de manjares, a oferta de manjares, ela basicamente, ela traz uma ideia que o Senhor é a nossa provisão, né? Então nós trazemos a oferta de manjares, acreditando nesse Deus de provisão. Ela tem essa ideia, a oferta de manjares. Os holocaustos é para perdão dos pecados, né? A oferta de manjares é acreditando na provisão de Deus, né? E aí nós temos 4 tipos de oferta de manjares. São as ofertas cruas, as ofertas cozidas no forno, né? E as ofertas cozidas na caçoula e ofertas de manjares das primícias. Vamos lá. Ofertas cruas é a flor de farinha com azeite e o incenso. Isso você vai estar vendo no capítulo 2 do livro de Levítico. A oferta cozida no forno são bolos asmos, né? Asmo é sem fermento, da flor da farinha amassada com azeite e coscorões asmos untados com azeite. Ofertas cozidas na caçoula, né? Flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. E oferta de manjares das primícias, que aí são as espigas verdes, grão trilhado de espigas verdes cheias e tostadas no fogo. Então essas são as ofertas de manjares. No capítulo 3, nós vamos ver as ofertas do sacrifício pacífico, ou as ofertas pacíficas. Elas simbolizavam a paz, a comunhão, né? A voluntariedade, e o propósito dela basicamente era expressar gratidão. E aí tinha que ser do gado, macho ou fêmea, sem mancha, ou do gado miúdo, macho ou fêmea, também sem mancha, né? Que aí no caso seria um cordeiro ou uma cabra, né? E já nessa oferta pacífica, a gordura e o sangue desses animais eram oferecidos ao Senhor. Portanto, aí a partir daí fica proibido se comer a gordura ou sangue da oferta, né? Deus também estabelece isso nos sacrifícios. No capítulo 4, nós vamos ver a oferta pelos pecados, né? O sacrifício pelos pecados. Olha só, pecado contra o mandamento, né? Então a pessoa pecava contra o mandamento, ele tinha que fazer a oferta, ainda que oculto, né? E aí era exigido um sacrifício de um novilho, né? Quando o pecado era cometido pelo sacerdote ou pela congregação, aí era de um novilho. Um bode sem mancha quando cometido por um príncipe, e uma cabra fêmea ou cordeira sem mancha quando cometido por qualquer pessoa. Então, vocês vão vendo que as ofertas aqui, cada uma delas tem um objetivo. E não só um objetivo, uma intenção de agradar a Deus, no sentido de que agora eu vou ofertar uma oferta pacífica para agradar, mas também tem o objetivo aqui que
é abarcar toda a estrutura social. Está separado aqui sacerdote, congregação, príncipes e pessoas comuns, né? Então, todos deveriam trazer as suas ofertas, né, ou os seus sacrifícios. No capítulo 5, nós vamos ver a oferta pela culpa. Então, aqui nós temos basicamente também 3 tipos de oferta. E vamos lá: pecado oculto, ouvir e não denunciar uma blasfêmia, tocar em algo morto ou imundície humana, jurar fazer o mal. Então, essa aqui é um dos tópicos, né, pelo qual você deveria levar uma oferta, né, pela culpa, se no caso você tivesse esses pecados ocultos. Pecado oculto são aqueles pecados que só você sabe e mais ninguém. Esses são pecados ocultos, né? Então você tem que se apresentar diante de Deus, né? A oferta exigida era a seguinte: tinha que ser um gado miúdo, fêmea, cordeiro ou cabra. A pessoa que não tivesse condição financeira de oferecer o gado miúdo, oferecia 2 rolinhas ou 2 pombinhas, né, 2 pombos. E quem não tivesse condição financeira de oferecer as aves, aí ele oferecia 1/10 de flor de farinha, né? Então, essa é o primeiro tópico a respeito da oferta pelo pecado oculto ou da oferta pela culpa, né? E tinha os sacrifícios pelo sacrilégio, que é o pecado de ignorar as regras das coisas santas. Então, a pessoa ignorava ali o que era santo, né, e saía tocando, pegando, fazendo, desobedecendo. Aí ele tinha que apresentar também um sacrifício. E qual era o sacrifício? A oferta exigida era estimar o valor de um carneiro e oferecer o valor em ciclos de prata, acrescido de 1/5 para o sacerdote. Olha só esse tipo de oferta, né? Então, Deus ele pensou em todos os aspectos, né? Em todas as coisas. A pessoa foi lá e brincou com as coisas santas, tinha que ofertar, né? Ou sacrificar, trazer os sacrifícios. E o outro ponto a respeito da oferta pela culpa era sacrifício pela ignorância, pecado contra o mandamento, mesmo que a pessoa não soubesse. Olha só, a oferta exigida era um carneiro sem mancha. Então, esses são os sacrifícios referentes, né, às ofertas aí, que a lei referente às ofertas que o povo deveria exercer, né? Isso aí é mandamento do Senhor. Então, basicamente, são essas aí que vai do capítulo 1 até mais ou menos ali o capítulo 7. No capítulo 6, nós vamos ter o 6 e o 7 já é um pouco diferente, né? Que aí já vai falar a respeito das leis para os sacerdotes, né? E fala das ofertas anteriores, né? Eu vou me ater o meu comentário somente até aqui, quanto às leis referentes às ofertas, porque aí os outros 2 capítulos, né, o 6 e o 7, eles vão estar falando basicamente nessas outras partes, mas já nesse mesmo sentido, né? Ou vou então pelo menos aqui comentar o capítulo 7, certo? Vamos lá no capítulo 7, a gente pula o 6, vamos por capítulo 7, que é basicamente as leis e proibições, e também vai falar da porção do sacerdote, né? Então, nós temos aqui no capítulo 7, 3 tópicos também a comentar, né? No capítulo 7, nós temos as leis, lei do perdão pela culpa, né? Aí, esse perdão aqui, olha só o tipo de sacrifício, né? Tinha que oferecer ao Senhor a gordura, as tripas, uma parte lá do figo com rins do animal,
Os sacerdotes podiam comer o restante e ficar com o couro do animal. Comiam também as ofertas cozidas e amassada com azeite ou seca, né? Tinha os sacrifícios da paz, né? E aí, nesse caso, o sacrifício de paz aqui, eu tô rindo aqui porque são as ofertas de louvores. E aí a gente lembra que, no geral, a igreja hoje chama os cantores que nós temos de levitas, né? Então, tá aqui, acharam aqui os levitas, né? E tinha 3 propósitos: a ação de graça, o voto e a oferta voluntária. Então, são cânticos, louvores, né? Tinha também a oferta para o Senhor, no caso, são ofertas que eu mencionei anteriormente, né? A respeito dessas leis aqui para os sacerdotes, tá certo? E tinha também as proibições. Era proibido comer da gordura das ofertas, os sacerdotes não podiam comer das gorduras das ofertas, né, dos sacrifícios. É proibido a qualquer pessoa, em qualquer lugar, comer comida com sangue. Isso aí foi uma proibição geral, que também Atos dos Apóstolos vai mencionar que foi uma proibição para a igreja também naquele período, né? E tinha a porção dos sacerdotes, né? A porção do sacerdote era o peito sem gordura do sacrifício pacífico. Aí você tem que ver qual é o sacrifício pacífico. Coxa direita da oferta alçada do sacrifício pacífico, né? Então, basicamente, povo de Deus, essas são as leis das ofertas, tá certo? Vamos nos adiantar agora para o nosso próximo tópico, que é as leis referente ao sacerdócio, tá certo? Vamos lá. Chegamos no capítulo 8, e aí vai do 8 ao 10, e aqui vai estar falando a respeito da consagração dos sacerdotes e o serviço deles, né? E então o que que nós temos? Vai ser bem rápido, né? Nós temos 3 tópicos a se tratar aqui. Olha só, é a preparação para a unção e a cerimônia de consagração dos sacerdotes. Você vai ver que tem todo um preparo. Qual preparo? O sacerdote tinha que tomar banho, tinha que ser ungido, depois ele tinha que ser vestido, né? Aí tem a santificação do tabernáculo, né? Santificação com azeite, tem unção. E o outro tópico seria a oferta da consagração, né? Irmãos, isso aqui é tão resumido, né? E eu acredito que os irmãos, lendo esses 2 capítulos, vão entender muito bem aí, né? Porque é muito claro. Agora, tinha a oferta da consagração, né? Hoje, se pedir a oferta da consagração do pastor, o pastor infarta, né? Já pensou se tivesse isso, irmão, no nosso meio? Seria terrível, né? Mas vamos lá. Então, qual era a oferta para a consagração do sacerdote? Ele tinha que oferecer um novilho para perdão do pecado, 2 carneiros, um para o holocausto e outro para a consagração do sacerdote, e o cesto de pães asmo, com um bolo asmo, um bolo de pão com azeite e um coscorão, tá certo? Então, olha a oferta para a consagração do sacerdote. Era um negócio muito bem preparado para se poder consagrar um sacerdote. Agora, amados, eu coloquei essa foto aqui, esta imagem, para que vocês vissem como que é as vestes de um sacerdote. E as vestes do sacerdote, ela diferencia, né, o sumo sacerdote do sacerdote comum. O sacerdote comum, vocês vão ver que ele não tem tanta coisa, né, que envolve ele, né? Tem ali o seu... É tão difícil para nós hoje, né, que eu vou falar vestido, né? É a túnica, ele tem a túnica,
uma mitra menor ali, né? Que é o chapéu. Vocês veem que a gente tá bem da nossa cultura, né? E aí vocês vão ver o peitoral dele. O peitoral dele ele é cheio de pedras, né? São 12 pedras que representa aí as 12 tribos, né? Aí ele tem, como eu falava, a túnica azul e a túnica branca, né? Depois tem um cinturão e esse é o sumo sacerdote. O sacerdote comum, ele bem mais simples, como os irmãos estão vendo aí. Mas o que me chama a atenção é a oferta de consagração dos sacerdotes. É um negócio assim interessantíssimo, né? Olha só, amados, do capítulo 11 ao capítulo 22, nós vamos ter as leis referentes à purificação. E resumindo, a ideia de um Israel santo, ele basicamente tem em sua vida diária isso aqui, ó. Primeiro, alimento santo. Segundo, corpo santo. Terceiro, lares santo. Quarto, costumes santos. Quinto, santidade renovada anualmente. Sexto, culto santo. Sete, moralidade santa. Oito, costume e vestuários santos. Então, isso aí nós vamos ver desde o capítulo 11 até o capítulo 22, certo? Agora, resumidamente, vamos falar aqui a respeito de alguns desses aspectos, né, da santidade, só para que os irmãos entendam um pouco mais. Por exemplo, também se falado a respeito do que são os animais limpos e os animais imundos. Por isso nós falamos de alimento santo, né? E a lei do Senhor, ela vai declarar o que é um animal que pode ser comido ou não. Se for considerado imundo, está proibido. E aí, quais animais são limpos? São animais terrestres, com unhas fendidas, que se divide em duas e que remoe, né? Então, o que é remoer? É igual balde, né? Ficar remoendo. Então, tem essa característica, tem que ter unhas fendidas e que remoe. Animais aquáticos, com nadadeiras e com escamas, ou seja, o peixe de couro tá fora aí pelo jeito, né? Porque tinha que ter escamas. E demais espécies de aves, né? Répteis que voam, quadrúpedes e que salta, os diversos tipos de gafanhoto. E aí nós vimos João Batista comendo um bocado de gafanhoto, né? E agora nenhum réptil que se arrasta é limpo. Então nós vamos falar dos animais impuros. Um animal impuro, animais terrestres com unhas fendidas, que não se divide em duas e que não remoe. Quais são esses animais? Camelo, coelho, lebre, porco. Isso era proibido em Israel. Porco não remói, né? Os animais aquáticos sem nadadeiras e com pele tá fora, então peixe de couro tá fora, né? Aves de rapina. Aves de rapina, talvez você tenha dúvida e não sabe o que é urubu, águia marinha, falcão e qualquer espécie de corvo, né? E aí existe alguns outros bichos aí que não faz parte aqui do nosso conhecimento, né? Mas existe alguns outros. Morcego, por isso que esse trem tá fazendo mal na nossa sociedade, né? Tá proibido, né? E na lei também aqui fala da proibição dele. E répteis que voam com 4 ou mais patas, né? E os insetos também. Então esses são os animais limpos e impuros, né? E o sobre tocar em cadáver, quando a pessoa tocava, porque isso acontecia, irmãos.
Morria lá o falecido e a pessoa ia chorar, né? A morte do parente, né? Morria o falecido, eu falei, a morte do parente. Então, existia a lei, ó. Por exemplo, a pessoa ficava imunda até a tarde ou ela permanecia imunda. Em quais desses casos? Olha só, permanecer imundo até de tarde. Se o homem tocar o cadáver, ele precisa lavar as mãos, né? O homem que tocar em réptil morto, esse estava imundo até de tarde. Tudo que cair sobre o animal morto, né? Vaso de madeira, vestido, pele, saco, qualquer instrumento, né? Tinha que ser lavado com água e era imundo até de tarde, então não podia se tocar. Se um animal limpo morrer, quem tocar ou comer ou levar o corpo deve lavar os seus vestidos, né? Mas ainda assim continua imundo, né? Até de tarde. E permanece imundo. O vaso de barro deve ser quebrado. O que houver nele fica imundo. Olha aí. Comida ou bebida que cair na água imunda, né? Tinha esse detalhe, né? O cadáver caía sobre as águas. O forno e o vaso de barro sobre o qual o corpo morto cair devem ser quebrados, tinha que ser quebrado. A lei era muito séria, irmãos. Então, não pense nós aqui que compra uma coisa aqui, outra ali, se fosse no tempo da lei, era comprando e quebrando. E se derramar água na semente e tocar em cadáver, permanecer imundo até a tarde, né? Então aí são algumas características, né? Alguns aspectos de purificação, né? Aí tem a lei da purificação da mulher depois do parto, tem a lei da lepra, né? E vai dizer o que é imundo e o que é limpo, né? Basicamente um resumão aqui, se eu for falar a respeito de cada característica aqui, nós vamos ter mais de horas só falando disso. A lei do leproso purificado e a lei da lepra numa casa, né? Então tem também que a lei da purificação, imundícia do homem e da mulher, né? O homem fica imundo quando tiver fluxo, quando expelir líquido seminal, quando se deitar com a mulher no período menstrual. Então aqui, isso é no capítulo 15, né? E aí o Senhor fala que está imundo. Tudo que tiver contato com ele será lavado. O vaso de barro será quebrado e ele ficará imundo até a tarde. Tá vendo aí? E o ritual de purificação, como é que fica? 7 dias depois que o fluxo parar, lavar as vestes, banhar-se em águas vivas. No 8º dia oferecer, lá vem sacrifício, uma rola ou uma pombinha para perdão do pecado. E uma rola ou uma pombinha para holocausto. E a mulher fica imunda no período menstrual e separada. Quando tiver um fluxo fora do normal, ficará separada todos os dias do fluxo. Então, o trem aqui é sério, irmãos. Tá certo? Então, essa é a lei da purificação que nós estamos falando aqui, né? Então, basicamente, irmãos, eu não vou me alongar aqui a respeito da lei da purificação, até porque isso aqui seria menor. Eu inseri aqui mais algumas coisas, porque eu sei que dá muita curiosidade nos irmãos e eu quis trazer aí algumas coisas a mais, tá certo? Vamos para a lei das festas. Olha só, meus irmãos, aqui é as leis, né, referente às festas. Ou seja, o nosso Deus também se preocupa com o povo, né? Coisa boa é celebrar. Eu preparei aqui, separei esse calendário para que os irmãos tenham uma noção do que é o mês do calendário bíblico, né? Ou do calendário hebraico, e do que é o nosso mês, né? O nosso ano, ou o nosso ano e o ano deles. E aí eu coloquei mais ou menos aí as principais festas do povo hebreu, né? E os meses que se dão. Aqui também não há muito a comentar, e para não ficar tão extenso, eu vou passar aqui um resumo para os irmãos, né? E os irmãos acompanham no calendário. Olha só, o sábado
A festa do sábado era uma festa, né? Assim como é a nossa sexta-feira, né? O povo falou, hoje é sexta-feira, aí celebra, né? Alegria, tá vindo o descanso. E o sábado era o sétimo dia da semana, né? Então é um dia da semana para descanso. Eles também celebravam, né? A festa da Páscoa, que era no dia 10 do primeiro mês, né? Um dia para comemorar a libertação da escravidão no Egito. Né? Deus poupou os primogênitos hebreus, né? Nesse dia. E a festa dos pães asmos, que vai do dia 15 a 21 do primeiro mês, são 7 dias para lembrar o Êxodo. A festa das primícias, que é da primeira ceifa da colheita, no início do ano. É um dia para celebrar a provisão de Deus, né? Vocês percebem que tudo tem envolvimento com o Senhor, né? Lembrança, memória, né? Agradecimento. Aí vem o Pentecostes, que são 50 dias depois da celebração das primícias. Aí vem o dia de Pentecostes, 50 dias depois das primícias. E é um dia para celebrar, né? O início da colheita do trigo. Tem a festa das trombetas, que é primeiro do sétimo mês, né? É o Ano Novo Civil, um dia para expressar alegria. Rapaz, já pensou se fosse decretado no nosso país um dia para expressar alegria? Que coisa boa. Isso é Deus preocupado aí com o povo, né? E tinha o dia do perdão ou da expiação, que é 10 do sétimo mês. É um dia para perdão e restauração da comunhão com Deus. E nesse dia, o sumo sacerdote ele entrava no santo lugar, né, e aspergia o sangue sobre o tabernáculo, né, para perdão dos pecados. Uma vez por ano ele fazia isso. E tinha a festa dos tabernáculos. Eu acho que essa era a festa mais animada que tinha em Israel. Ela, ela tinha 7 dias e ocorria do dia 15 ao dia 22 do sétimo mês. Né? E os israelitas, eles ficavam em tendas, que era para lembrar a saída deles do Egito, né? E os dias que eles ficaram em tendas no deserto. Então, basicamente, esse é o resumo aí das festas que nós temos em Israel, né? E também nos traz lembrança aí o quanto que Deus se importa com seu povo, lhes proporcionando alegria em meio à tristeza. E com certeza essas festas ela também tem todo o seu sentido espiritual e, como nós falamos no início da aula, tem aqui os seus tipos representados, né? Elas também apontam para Cristo, a expiação, que é um dia que o povo fica em jejum e tem lá os sacrifícios, bode emissário e por aí vai, né? A Páscoa. Eu acho que a que nós mais vamos ter familiaridade é a festa de Pentecostes, né? Que é o batismo, a descida, a vinda do Espírito Santo, e a Páscoa, né? Que nós lembramos da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, né? Olha aí que maravilha. Então, é bênção, nós também podíamos adotar as nossas festas anuais, mas a nossa nação é laica, como diz o povo, né? Então, os crentes têm que mais é celebrar, né? Tem muita coisa para celebrar. Acho que é daí que vem os congressos, né? Muita festa. Deus gosta de festas. Amados, chegamos agora à última parte do nosso ensino. Nessa última parte, o título base, ou resumido, são as leis referentes à terra.
vai do capítulo 25 ao capítulo 27. Aqui nós vamos ter aqui abordado o ano do descanso, né, e o ano do jubileu. Nós vamos falar do lei dos votos e ofertas e as bênçãos e punições finais, ok? Eu coloquei aqui essa imagem, essa figura aqui para vocês do tabernáculo, né? E os utensílios que estão no tabernáculo. Eu acredito que não vai dar para os irmãos ler o que está aí descrito em cada figura, tá certo? Mas é somente a título de imagem os irmãos visualizarem, ok? A disposição dentro do tabernáculo, se os irmãos observarem, depois fizerem uma pesquisa, ela é a mesma disposição de uma cruz. E a representação aí do tabernáculo é a representação do nosso Cristo crucificado, né? O Santo dos Santos, não sei se os irmãos conseguem perceber ali o véu, né, da tenda ali, tem uma cortina e fica a Arca da Aliança lá dentro, né? Então, essa é a disposição do tabernáculo. Mas vamos aqui comentar o capítulo 25, que vai trabalhar o ano do descanso e o ano do jubileu. O que era o ano do descanso? O ano do descanso, ele se dava da seguinte maneira. Os israelitas, eles podiam trabalhar 6 anos. Então, durante 6 anos eles trabalhavam. No 7º ano, o povo não podia trabalhar. Era o ano do descanso, né? O povo ele iria comer do que teria produzido no 6º ano. E Deus ele tinha uma promessa em cima do 6º ano. No 6º ano, a produção ela se daria para 3 anos. Né? Olha que promessa poderosa. Agora, essa lei nunca foi cumprida pelo povo. Aí os irmãos precisam dar uma avaliada melhor, mas essa lei nunca foi cumprida. E serviu até mesmo para Deus contar os anos que não houve cumprimento em Israel e levou o povo para cativeiro, certo? Agora, o ano do jubileu. Esse ano do jubileu, ele era proclamado de 50 em 50 anos, certo? E aí tinha que acontecer liberdade para todo o povo. Todos os escravos hebreus eram livres, né? Eles voltavam às suas possessões originais, as terras eram devolvidas, né? E se alguém quisesse vender, o valor ia depender da quantidade da colheita. A terra não podia ser vendida perpetuamente, né? Então ninguém vendia uma terra perpetuamente. O resgatador ele conseguia a terra de volta ao parente empobrecido, a casa na cidade murada que não fosse resgatada depois de um ano não ia sair para o jubileu, né? Não tinha festa aquela casa, coisa era séria. A casa no campo que não fosse murada, aí ela saía para o jubileu. E os levitas, eles tinham direito perpétuo sobre a propriedade, né? Que o Senhor disse para os levitas, eu sou a sua herança, né? O pobre sem condição de sustentar, ele recebia um auxílio, né? Imagina, saiu a pessoa escrava, voltava para suas possessões, mas não tinha condição de vida. Então tinha auxílios, né, para esses pobres. Agora presta atenção, os servos hebreus, eles não iriam permanecer escravos, né? Então, se fosse servo de um estrangeiro, eles deveriam ser libertados, né? Agora, se fosse um escravo estrangeiro, aí eles seriam escravos por herança, né? A família. Faziam parte da herança da família, se o elemento fosse estrangeiro. Então, esses são o ano do descanso e o ano do jubileu. Nas bênçãos e nas punições, eu acredito que isso é mais leitura aí dos amados irmãos. Os irmãos vão ver também a questão dos votos e as avaliações dele. Os votos
dependia do período do tempo, né? E aí, conforme o tempo, o voto era avaliado em ciclos de prata, né? Em ciclos de prata. E o animal ele era examinado, se fosse animal imundo, animal limpo, aí se avaliava bem, né? Então, meus amados, basicamente esse é o nosso ensino referente ao livro de Levítico. Espero ter aí alcançado o principal, que é proporcionar o conhecimento para os amados irmãos, e que Deus em Cristo os abençoe poderosamente mediante esse ensino. Amém? Deus abençoe, queridos.